Então, esse é um exemplo de como que a gente calcula derivada, né, a reta tangente. E nesse caso, eu quero mais do que a reta tangente. Eu quero saber qual é a concavidade do y em relação a x em um ponto x de t, né? Lembrando que fazendo desse jeito, eu vou ter respostas em função de x de t. Se eu quiser ter uma resposta em função de x, eu posso eliminar o parâmetro e aí usar a derivação implícita duas vezes. Vai dar trabalho. Nesse caso, como que eu calculo dy quadrado dx quadrado? É simples, eu tenho que usar a regra da cadeia de forma esperta de novo, né? dy quadrado dx quadrado nada mais é do que a derivada em relação a x da dy dx, né? Então a gente quer fazer a derivada em relação a x da dy dx. Beleza. Mais a dy dx é dy dt dividido por dx dt. Então eu quero fazer a derivada da dy dt dividido pela dx dt. Tá bom. Assim fica um pouco confuso, né? Agora eu vou escrever a regra desse jeito, né? Ah, e como que a gente vai fazer essa derivada em relação a x? A gente vai fazer a derivada em relação a t e depois a derivada de x em relação a t. Então, essa derivada aqui, usando a regra da cadeia de novo, pensa que isso tudo é uma função aqui. Isso é uma função de x, vai. Não. E aí, o que você vai fazer é calcular essa derivada em relação a t, d dt dessa função grandona, né, que a gente acabou de escrever. E como você quer a derivada em relação a x, você vai dividir isso por dx dt. Isso aqui você vai dividir por dx dt. Assim que a gente vai fazer essa conta. Bom, essa de cima, né, é dy, é dy dx. Então a gente vai pegar a dy dx. Um outro jeito de escrever isso é que a gente vai fazer a derivada em relação a t da dy dx. E a gente vai dividir isso pela dx dt, tá? Cuidado. O pessoal erra demais essa segunda derivada. Demais mesmo. Deixa eu me tirar da frente aqui, só para deixar claro que conta é essa que a gente está fazendo. Tá? Então, para calcular a segunda derivada, faz a primeira, deriva a primeira em relação a t e divide pela derivada de x em relação a t. Agora eu vou usar isso aqui para desenvolver o meu exemplo. Deixa eu só organizar um pouco o quadro aqui. Puxar tudo um pouquinho para cá. Eu deixei um igual para trás. Deixa eu pegar o igual também. Beleza. Peguei o igual para dar uma diminuída aqui. Tá. Então eu vou calcular primeiro o x' e o y' aqui, né? O x' é 2 cosseno t. E o y' é seno t. Então o dy dx, a gente viu que ele é o y' sobre o x', né? Então ele é um meio de tangente t. Certo? Ok. E aí, se eu quero calcular a minha d quadrado y dx quadrado, d quadrado y dx quadrado, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular a minha dy dx e derivar em relação a t. Então, qual que é a derivada de meio de tangente t em relação a t? Tem que saber de cor também, né? Ou então, deriva de cabeça aí. Seno sobre cosseno, regra do quociente, 1 sobre cosseno ao quadrado,
seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 1 sobre secante, ou 1 sobre cosseno ao quadrado, que é secante ao quadrado. Então, beleza. Então, isso que eu estou falando é que d dt de dy dx é um meio de secante ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1 meio de secante ao quadrado dividido pelo x' por 2 cosseno t, né? Então, isso aqui vai dar 1/4 de secante ao cubo, né? 1/4 de secante ao cubo de t. E tá feito. Todos os outros exemplos de calcular d quadrado y dx quadrado, né? Tem um erro aqui nesse negócio que eu escrevi em azul. Esse quadrado de cima fica em cima do d, tá? É uma notação estranha, mas tem seu motivo. Não vai ficar em cima. dy quadrado dx quadrado vai querer dizer outra coisa. Mas, bom, de qualquer forma, esse é um exemplo de como que a gente calcula a segunda derivada de uma curva no ponto x de t. Tá? Lembrar sempre de usar a regra da cadeia aí do jeito certinho. Se você não quiser decorar, tenta entender direitinho isso que eu coloquei no canto esquerdo da tela, tá? E aí você sempre pode recorrer a essa conta. Tá? Sempre pode recorrer a essa conta na hora de tentar lembrar como calcula a segunda derivada em relação a x.